Olá, comedores de feijões em todos os sabores. Tudo bem? Lumos, eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Antes de começar, eu queria dizer que eu escondi uma mensagem secreta no meio desse vídeo. Então, quando chegar no final dele, eu quero que tu vá nos comentários e responda a resposta correta. Caso tu não apareceu aqui no vídeo e queira aparecer, vai ter outras oportunidades sim. É só seguir o Instagram que vai estar aqui na descrição e volta e meia eu vou avisar lá no Instagram quando que for para vocês me mandarem as perguntas e as dúvidas que vocês querem que eu responda aqui. Sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta. A Graminho Beatriz perguntou: quem deu o Aragog pro Hagrid? Bom, ainda não se sabe ao certo quem deu o Aragog pro Hagrid, mas a gente tem a informação que a própria Aragog conta em Câmara Secreta. Ela diz ter vindo no bolso de um viajante. Mas quem poderia ser esse viajante? Bom, segundo algumas teorias, esse viajante seria o Newt Scamander. Sim, não é muito impossível, porque ele estudava quase na mesma época que o Hagrid estudou lá. Nós sabemos que o Newt conhece o Macromanto. Tanto é que ele anota lá no livro que ele fez dos Animais Fantásticos. Então poderia sim ele ter dado a Aragog pro Hagrid. O Eiaoi-kun perguntou o que aconteceu com o Fofo depois do primeiro filme/livro. Bom, a autora respondeu essa pergunta duas vezes. Na primeira ela respondeu que tudo que é perigoso vai parar na Floresta Proibida. Então o Fofo estaria perambulando pela Floresta Proibida. Mas um pouco mais tarde ela faz uma nova resposta, ela complementa essa anterior. Ela diz que o Fofo foi mandado de volta para a Grécia, onde era o local de origem do Fofo. Então o que aconteceu foi que o Fofo foi mandado para a floresta, depois ele foi mandado para a Grécia, onde foi o local de origem dele. O Cauã Marinho 5 perguntou: por que o Nicolau não morreu se a Pedra Filosofal foi destruída? Bom, a resposta é bem simples. Ele não precisava necessariamente da Pedra Filosofal para sobreviver. Ele precisava do Elixir da Vida. Só que o Elixir da Vida era produzido graças à Pedra Filosofal. A sorte do Nicolau é que ele já tinha o Elixir da Vida suficiente para viver por mais alguns anos. Então, o Nicolau não morreu, mas ele vai morrer em algum tempo. A Marininha 0410 perguntou: qual foi a primeira casa a ganhar a Taça das Casas? Bom, o primeiro registro que a gente tem foi que a Sonserina ganhou a Taça das Casas em 1985. Então, supostamente, a primeira casa a ganhar foi a Sonserina. O Xisso perguntou: por que nos filmes o Pirraça não aparece? Bom, o Pirraça iria sim aparecer nos filmes. Ele já tinha até um ator contratado. Porém, o filme ficou tão longo com as cenas do Pirraça e os efeitos visuais ficaram tão ruins e toscos que resolveram cortar ele dos filmes e não colocaram ele novamente. O Matheus Campreger perguntou: por que o Dumbledore nunca inocentou o Sirius Black sabendo que ele era inocente? Bom, a resposta é bem simples. Ele não inocentou o Sirius porque ele não tinha provas. O Rabicho acabou fugindo no dia que ele descobriu. E sem o Rabicho ele não poderia provar que era verdade o que o Sirius estava falando. Então não adiantava se o Dumbledore, se o Harry, se a Hermione fossem falar que o Sirius era inocente, não iriam acreditar e ainda iriam caçar cada vez mais o Sirius. E ainda iriam acreditar que foi o Sirius que tinha influenciado a cabeça deles. Entendeu? Então, sem provas, eles não tinham como inocentar o Sirius. Eles precisavam do Rabicho para fazer isso. A Carol MCD perguntou: pode ser óbvia, mas por que você se torna bruxo mesmo com pais trouxas? Bom, a resposta também é bem simples. Em algum momento, algum descendente teu da tua família acabou nascendo bruxo. E esse bruxo acabou se casando com uma trouxa. Eles tiveram algum filho, pode ser bruxo ou trouxa, que se casou com outra pessoa. E foi indo assim em diante, até um trouxa se casar com um trouxa. Só que esse trouxa, ele tinha o gene de bruxo da família. Então esse gene vai aparecer quando os dois trouxas tiverem um filho bruxo. Não sei se deu para entender. A Cecília Allman perguntou: tem uma explicação para o Remo ser lobisomem? Ele poderia ter escolhido seria de família ou outro. Bom, tem uma explicação para o Remo ser um lobisomem, sim. Quando o Remo era criança, um lobisomem chamado Fenrir Greyback invadiu a sua casa e o atacou quando ele estava dormindo, fazendo assim com que o Remo se tornasse um lobisomem a partir daquele dia. Ou seja,
Remo Lupin é um lobisomem graças ao Fenrir Greyback. O Mike Gisoni perguntou: como que um bruxo cria um feitiço? Severo Snape criou um. Como o fez? Então, desde o início da história da humanidade, os bruxos vêm criando e aperfeiçoando os feitiços. A criação de um feitiço depende muito da personalidade da pessoa, do poder que esse bruxo tem e ainda dos sentimentos que essa pessoa vai sentir no momento que ele for fazer o feitiço. Assim como um bruxo cria uma Horcrux, parte do sentimento dele se prende a esse objeto. E desse mesmo jeito, o sentimento se prende ao feitiço. A invenção do feitiço ocorre quando o bruxo necessita facilitar ou resolver algum problema com aquele feitiço. Assim como o feitiço do Sectum Sempra, do Snape. Nós sabemos que o Snape era atormentado pelos marotos. Os marotos não deixavam ele em paz um segundo. E o que o Snape fez para se defender? Então, ele com raiva, ele acabou criando o feitiço do Sectum Sempra, para poder fazer cortes aos marotos. Ou seja, esse feitiço foi criado com muita raiva. A partir de muita raiva, ele acabou criando esse feitiço. E o mesmo aconteceu quando ele criou o contra-feitiço. Quando ele utilizou esse feitiço pela primeira vez, ele viu que era muito poderoso e ele acabou criando um outro para poder ter uma cura esse feitiço que ele fez. Mas de qualquer jeito, não é só tu pensar numa coisa para fazer, sentir e ir lá fazer. Não. Um feitiço também depende muito do movimento que tu for fazer na varinha. Por isso que tem muitas tentativas falhas e desastres que acontecem quando um bruxo tenta criar um feitiço. Além disso, para criar um feitiço, tu tem que criar um nome que combine com aquele feitiço. Tu não pode simplesmente criar um feitiço abracadabra e fazer uma Coca-Cola surgir aqui na tua frente. Não, não é assim que funciona. Bom, vou citar aqui um exemplo rapidão aqui só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. É o exemplo do Expecto Patrono. Expecto significa espera e patrono significa proteção, ou seja, seria um espero a proteção. Além disso, o bruxo vai precisar de uma autorização do Ministério da Magia para poder utilizar esse feitiço criado. Se ele não tiver essa autorização, o feitiço vai ser proibido ou muito particular e ele não vai poder mostrar para quase ninguém. A Maria Codr, não sei se é assim que se pronuncia, perguntou: quem realmente é Aurélio Dumbledore? Bom, na verdade eu já tenho um vídeo explicando exatamente quem seria o Aurelius Dumbledore. Na verdade é uma teoria, mas é uma das melhores teorias que eu já ouvi na minha vida. Então é só clicar aqui no izinho que tu vai parar diretamente lá no vídeo. Uma outra pergunta da Graminho Beatriz é: como era definido cada animal do patrono? Bom, na verdade é muito difícil, quase impossível, tu descobrir qual que é a forma do teu patrono. Porque o patrono, ele representa o que está escondido dentro da tua personalidade. E essa é a explicação para os bruxos muitas vezes não saberem qual que vai ser a forma do patrono deles. É raros os bruxos que conseguem produzir um patrono com o seu animal favorito. É muito difícil produzir isso. As criaturas mais prováveis de aparecer no teu patrono são cavalos, cães, gatos e algumas criaturas do teu país de origem. Uma seguidora que pediu para que eu não mostrasse o nome dela perguntou: eles podem salvar pessoas com o vira-tempo? A resposta é não. Eles não podem. Agora deve estar se perguntando: como que eles não podem? O Harry e a Hermione fizeram exatamente isso em Prisioneiro de Azkaban. Não foi isso que eles fizeram? Resgataram lá o Bicuço e depois salvaram os Sirius. Não foi isso que eles fizeram? Foi. Na verdade, foi mais ou menos isso que tu acha que eles fizeram. Presta atenção aqui nessa frase que a Hermione conta. Não! Exclamou Hermione, num sussurro aterrorizado. Você não entende? Estamos violando uma das leis mais importantes da magia. Ninguém pode mudar o tempo. Deu para entender? Ninguém pode alterar o tempo. Ninguém pode mudar o que já aconteceu. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que naquela vez que eles voltaram no tempo para salvar os Sirius e o Bicuço, nada mudou. Nada mudou por conta das ações derivadas do vira-tempo que a Hermione usou com o Harry. Pois é, quando o Harry, a Hermione e o Rony escutam o som do machado do carrasco, na verdade eles estão escutando o carrasco levantar o machado e acertar o nada. No filme foi adaptado para uma abóbora. E o Hagrid que estava chorando. Sim, o Hagrid estava chorando. Mas ele estava chorando era de felicidade, porque erraram o machado no Bicuço. O Bicuço já tinha fugido daquela altura. Depois disso acontece aquilo que todo mundo já conhece. Eles entram lá na casa do Grito, nada mudou também nessa hora. O Lupin se transforma em lobisomem, né? E o Harry e a Hermione acabam correndo para ir salvar os Sirius.
Tá, mas a Hermione fez o uivo lá pro lobisomem atrair e chegar perto dela. Na verdade, essa cena não aconteceu nos livros. Essa cena só aconteceu no filme. Então, corta essa cena, vamos direto pro que aconteceu no filme. No livro, o Lupin escuta o som do próprio uivo. Mas como que ele escuta o som do próprio uivo? Então, ele escuta o uivo dele no passado. O Lupin do presente escuta ele mesmo no passado. Tá dando pra entender? Eu não sei se eu tô conseguindo explicar direitinho, mas é mais ou menos essa a lógica. Mas isso também só acontece porque o Harry e a Hermione já tinham voltado no tempo. Tá aí lá no lago, quando o Harry vê o próprio pai conjurando o patrono. Bom, aquilo dali, o Harry não viu nada mais, nada menos do que ele mesmo fazendo o Expecto Patronum para espantar os Dementadores. Mas como assim o Harry viu ele mesmo? Então, o Harry do presente viu o Harry do passado que já tinha voltado no Vira-Tempo para fazer o Expecto Patronum. Ou seja, aquilo que a Hermione falou que tu não pode mudar o tempo, é verdade. Nada do tempo mudou, porque eles já tinham voltado no tempo. Então aquilo do Bicuço ter fugido já tinha acontecido, do lobisomem ir atrás dele já tinha acontecido, e também o Harry se salvar já tinha acontecido isso. Tudo acontece numa cronologia, tudo acontece em uma linha do tempo. Não tem como tu tirar um ponto dessa linha do tempo, porque tudo acontece exatamente como tem que acontecer. Depois que o Harry se salva, os dois são levados pro hospital, para hospitalar, e lá tudo acontece de novo, vai tendo um loop infinito daquela parte. Realmente, viagem no tempo e o vira-tempo são coisas muito difíceis de explicar. Se vocês não entenderam direito, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo só para explicar essa parte aqui para vocês, tá bem? Bom, essas foram as perguntas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem participar, é só me seguir no Instagram, que volta e meia eu mando uma caixinha de perguntas lá, que é só tu mandar e vai ter a sorte de aparecer aqui ou não. Bom, eu vou ficando por aqui, até a próxima, mal feito feito e tchau!